foi escrita pelo reverendo Jorge Aquino, da nossa diocese, lá do Recife. E o tema é Promessa de Socorro para os Dias de Solidão. O que você diria a um filho se ele estivesse prestes a morrer? Quais seriam, ao filho não, você dissesse ao filho se você estivesse prestes a morrer. Quais seriam as suas últimas palavras, as suas últimas instruções? O que você diria ao seu filho que teria que enfrentar a vida sozinho, sem a sua presença? No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus acentua a possibilidade de sua ida ao Pai e inicia um discurso onde ele pretende trazer paz aos corações preocupados com o que está prestes a acontecer. Logo no início, há uma palavra forte de Jesus: não se turbe os vossos corações, versículo 1. Depois temos uma promessa: quando eu for, levarei vocês comigo, versículo 3. Por mais tranquilizadoras que sejam as palavras de Jesus, esse capítulo não deixa de ser uma palavra de despedida aos discípulos. Mas justamente no centro desse capítulo, versículos 15 a 17, Jesus revela algo importante para os seus discípulos. Há aqui uma promessa de socorro para os dias de solidão. Nesses 3 versículos encontramos pelo menos 3 grandes verdades sobre essa promessa de socorro. Em primeiro lugar, encontramos a sua condição, está no versículo 15. Não são todos os que conseguem encontrar socorro nos dias de solidão. Somente aqueles que amam a Deus e são capazes de expressar esse amor por meio da obediência. Na realidade, esse binômio amor-obediência é muito comum na literatura joanina, na literatura de João, no livro de João. E a razão nos parece clara, nos aparece bem nítida. Não há amor verdadeiro que não produza obediência. Não há amor verdadeiro que não produza obediência. Não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos nosso irmão e, consequentemente, desobedecemos suas ordens. Somos convidados e convidadas pelas Escrituras a não amar apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Isso não significa que Deus só estará conosco quando formos fiéis, mas que o consolo de Deus só nos parece presente, a gente só sente quando a nossa sensibilidade está ativada por uma vida de submissão e santidade. Se a nossa vida estiver de rebeldia e desobediência, nós não vamos nem sentir a presença de Deus em nós, apesar de Ele estar conosco. Mas nós precisamos ser obedientes para que sintamos Deus ao nosso lado. Certa vez, uma criança perguntou ao seu pai, enquanto se dirigiam a uma igreja: pai, o que é um cristão? Imediatamente o pai respondeu: meu filho, um cristão é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um cristão é alguém que é capaz de se doar pelo outro. É alguém que refreia a sua língua, alguém que se compraz, que gosta de fazer a vontade de Deus. Enfim, alguém que segue os mesmos passos de Jesus. Ouvindo essa descrição, o garoto retrucou, respondeu novamente ao pai: papai, quando a gente passar por uma pessoa dessa, o senhor me mostra? Em segundo lugar, encontramos sua descrição, versículo 16. Além de condicionar o socorro ao exercício do amor e obediência, em segundo lugar, esse texto descreve a natureza desse socorro. Ele é chamado no versículo 16 de Consolador e no versículo 17 de Espírito da Verdade. O escritor está se servindo de uma expressão jurídica. Interessante, né? Expressão que se usa em direito jurídico. No texto grego, consolador é a tradução de paráclito, que encontra um paralelo no latim, advogado. Ou seja, todas essas palavras significam a mesma coisa. De fato, o Espírito Santo passa a ser agora aquele que está ao nosso lado e que se pronuncia por nós.
Alguém já teve a experiência de passar por um tribunal, por um julgamento, alguma coisa assim, né? Então, a pessoa leva um advogado e o advogado fala pela pessoa, né? Nós passamos por essa experiência, né? Então, um advogado fala no nosso lugar. Ele é nosso consolo e nosso defensor quando tudo parece estar dando errado. O Espírito Santo vem e fala em nosso favor. Um amigo me contou, do reverendo Jorge, como foi a sua primeira experiência ecumênica internacional. Em um hotel extremamente grande, estavam presentes cerca de 800 pessoas, dos mais diferentes lugares do mundo e das mais variadas denominações cristãs. Aquele rapaz sozinho, rodeado de pessoas falando em idiomas diversos, vestindo roupas as mais diversas, estava se sentindo um peixe fora d'água, até que apareceu alguém que ele conhecia. Falar em sua própria língua com um amigo, quando não se conhece ninguém ao redor, é uma experiência maravilhosa. Durante todo o encontro, ele não se separou mais do seu amigo, tá? Ele coladinho, né? O Espírito Santo é a pessoa que está ao nosso lado nos momentos difíceis, como se fosse aquele amigo que a gente encontra no estrangeiro, né? Ninguém fala o nosso idioma e aquele amigo está ali com a gente, é o Espírito Santo. Em terceiro lugar, a promessa de socorro, além de ter a sua condição e sua descrição, tem também a sua duração. Também está no versículo 16. De acordo com o versículo lido, esse Consolador estaria conosco para sempre. Isso certamente deve nos encher de alegria. E essa alegria é o resultado da tomada de consciência de que a presença do Espírito em nós não é uma realidade ocasional ou sazonal, que passa, né, assim, de repente, ou só por uma estação do ano. Não. Ela não está conosco apenas nos melhores momentos ou durante o período em que permanecemos no culto. Ele estará conosco mesmo nos momentos que nos esquecemos dele. Nos momentos em que nos esquecemos de Deus, nos momentos em que não damos ouvidos às palavras de Deus. Ele nunca nos deixa em nenhum momento da nossa vida. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, como diz as Escrituras. Lembre do sonho das pegadas na areia. Nossa vida é como uma longa caminhada na areia. Nos momentos felizes, quando olhamos para trás, vemos dois pares de pegadas, as nossas e as de Deus. Ele está ao nosso lado. Mas nos momentos difíceis e tristes, quando olhamos para trás e vemos apenas um par de pegadas na areia, então perguntamos: será que Deus nos abandonou justamente nos momentos mais difíceis da minha jornada? A resposta do Senhor é: não, meu filho, eu não te abandonei. Nos momentos mais difíceis da sua jornada, eu te carreguei nos braços. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.